Iniciando mais análises para comigo Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos ao portal GE para fazer a análise do dia de hoje. Vamos à primeira notícia. Só posicionar aqui para lê-la. Flamengo vs River Plate, onde assistir ao vivo às escalações. Veja os desfalques, outras informações do jogo amistoso em Portugal. GE TV, Sport TV e Premier transmite. O jogo será às 3h30, às 15h30 do dia de hoje. Vamos às escalações. Para passar GE TV, Sport TV, Premier, Band transmite os jogos. A Band também vai transmitir em canal aberto. Vamos às escalações. O Flamengo tem a força mais disponível para o primeiro jogo da intertemporada, além dos 9 convocados. Léo Ortiz também continua fora, já que ainda se recupera da lesão na coxa e não treinou com o grupo. Prata, Arrascaeta, Varela e De La Cruz estão de férias, enquanto Carrascal, Paquetá, Alexandre, Danilo e Léo Pereira segue na Copa do Mundo. Veja a provável escalação: Rose, Royal, João Vitor, Vitão, Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Lino e Pedro. Foi o time praticamente acabou o último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba e é o que vai a campo. Na figurinha ali coloca o Luiz Araújo com camisa 10, mas acho que o Samuel Lino, que vai ser o camisa 10, jogou muito bem naquele jogo contra o Coritiba, ali aproximando do Pedro, fazendo tabelas rápidas. Pulgar e Jorginho, 2 jogadores de seleções. Jorginho já foi da seleção italiana, Pulgar é da seleção chilena. Emerson Royal já disputou uma Copa do Mundo, Ayrton Lucas já foi convocado. Você vê que o time do Flamengo não é um time fraco ainda. O plantel do Flamengo é muito rico. Se você olha a escalação, é um timaço. Não sei o que vocês estão pensando, mas eu vejo isso. O time do Flamengo ainda é um timaço. Ainda faltando esses jogadores todos que estão na Copa do Mundo ou de férias, continua um timaço. O importante desse jogo não é o Flamengo ganhar. Acho que o importante também é jogar um bom futebol, envolver, e acho que jogando um bom futebol, naturalmente chega a vitória. Então uma coisa acrescenta a outra, acho que vai ser normal. O negócio é entrosar esse time, porque eu acho que esse time vai jogar os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, e aí aos poucos os jogadores da Copa vão voltando às posições, disputando vaga. Vai ser um processo normal. E o foco, acho que do Flamengo é o jogo contra o Cruzeiro pela Libertadores. É a Libertadores. Então, o Flamengo vai tentar pontuar o máximo possível. E com esse time, com certeza, ganha qualquer time de Série A. É um belo time, bem treinado, bem entrosado. Com certeza vai achar a vitória. O destaque ali para esse jogo, acho que é o João Vitor. Ele vem ganhando condição, já foi testado com o Felipe Luiz. Volta a ganhar oportunidade também com o Léo Ortiz machucado. É um garoto que, se o Danilo aposentar, ele não precisa ir no mercado contratar. Basta utilizá-lo entre os 4 zagueiros. É um jogador que vai vir amadurecendo tempo a tempo. Seria interessante viver a experiência que o Lohan viveu. Ser emprestado de time europeu com valor fixado. Se render, o time compra. Se não render, volta para o Flamengo e é utilizado também. Léo Pereira, que hoje está na seleção brasileira, que é do elenco do Flamengo, ele era do Atlético Paranaense, foi emprestado para um time dos Estados Unidos, depois retornou novamente para o Atlético Paranaense, lá com seus 23 anos, foi para o Flamengo e hoje é zagueiro de seleção brasileira disputando a Copa do Mundo. Então é nessa questão que eu ponho essa visão. Eu acho importante o Flamengo conseguir
emprestar alguns jogadores para clubes europeus, para clubes fora do Brasil, mas com a diretoria, porque eu já vi jogadores do Flamengo sendo emprestados e não tem esse acolhimento no retorno. Acho que tem que ter esse processo de emprestar, acolher, testar e negociá-lo com valor alto. Então, vamos ver que a diretoria tem que ser organizada nesse quesito também. Emprestar, trazer de volta, testa e ver se está certo ou não com o treinador tiver lá na ocasião. Vamos ver um pouquinho do River Plate, do técnico Eduardo Cudete, que já foi treinador internacional, também tem um time da Argentina que ganhou o título. É um treinador muito bom, gosto dele, eu gosto do sistema dele de jogo. Vamos ler um pouquinho para ver como o River Plate vem. O River Plate informou no mês passado que 12 jogadores não fazem parte dos planos do clube para a sequência da temporada. A equipe fez a primeira parte da preparação em Alicante, na Espanha. Ficaram fora Paulo Dias, Maximiliano Neza, Germán Pazella, Fabrício Busto, Alex Woski, não sei como vai, Maxiliano Salas, Gilian Calopo, Ian Subiabre e Santiago Nessina, Kelvis Castanho e Martins Calazar, que estão na Copa do Mundo, também não vão ser aproveitados. Vamos para a escalação do River, que vem com Beltrano no gol, Ulisses Jimenez, Martins Quarta, Ribeiro, Acuna, Lucas Silva, Arrambay, Fausto Ferreira, Calvan, Trius e Colítio. É um time mistura jogadores jovens com jogadores adultos, jogadores mais experientes. Esse Fausto Ferreira é o que passou por Atlético Mineiro, Corinthians, então eu vejo assim pela escalação que vai jogar com 3 volantes e com 2 velocistas com 9 centralizado. Eu vejo que o Flamengo, por tanto desfalque, também tem um River Flamengo bem superior ao River Plate. Vamos para mais notícias. Com elenco curto e desfalque e juvenis no banco, como chega ao River Plate? Cudete iniciou a pré-temporada com apenas 19 jogadores profissionais, sendo 4 goleiros. É um processo, acho que chega para clubes como o River Plate, clubes que estão passando por problema financeiro. Tem vacilamento, eu lembro muito do Eduardo Bandeira, ele jogou no Flamengo, o Flamengo tinha Wagner Love, tinha outros jogadores importantes, ele dispensou, tem que ir embora, a gente precisa renovar, contratar jogadores mais em conta para reestruturar o clube. E o Flamengo chegou hoje aonde chegou com essa estrutura lá atrás, que quem teve que levar a espancada foi o Eduardo Bandeira, que teve que reestruturar o Flamengo lá atrás. Se não fosse isso, o Flamengo não chegaria onde chegou hoje. Hoje o Flamengo é rico, tem as contratias, tudo por causa do Eduardo Bandeira. Então, não sei se o River Plate está passando por essa questão de reestrutura do clube, financeiramente e como de elenco, mas o Flamengo conseguiu sucesso fazendo isso. Pagou um preço caro e hoje colhe os frutos. Flamengo e River Plate se reencontram pela primeira vez desde 2019. Veja onde estão os jogadores. Clubes inverteram os papéis nos últimos anos e se enfrentam em amistoso em intertemporada. O amistoso é bom, que pega ritmo, tanto um contra o outro, mas relembrar esse jogo vai ser histórico por causa da virada. A virada foi sensacional, o Flamengo nos minutos finais foi lá e conseguiu virar o jogo e foi emocionante. Quem viveu não vai esquecer tão cedo essa virada. Então vale a pena esse jogo entre Flamengo e River. É um clássico, Brasil e Argentina. Vamos para mais jogo.
Isso eu falei ontem, mas vou repetir. Flamengo disputou amistoso contra o Olímpia em Brasília, fez tentado duelo contra os paraguaios. Também faz parte da programação da intertemporada do Clube Rubro-Negro. Eu acho que esses jogos só servem para pegar ritmo, entrosamento. Eu creio que o Flamengo vai ter esse time base aí com é, Rossi, Royal, Léo Ortiz, Vitão, Ayrton Lucas, Jorginho, Pulgar, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro como time que vai iniciar o Campeonato Brasileiro nessa volta do Campeonato Brasileiro e, e até Libertadores, onde os times vão voltar. Rossi celebra 3 anos de Fran, mas deixa o futuro aberto, feliz de ter continuado por enquanto. Jardim projeta a avaliação dos jovens, oportunidade de se apresentar a Europa. Esperar um pouco, vamos analisar então. O Rossi, acho que é um jogador já veterano, mas é um bom goleiro, um goleiro que quando está focado carra bem. Andou um pouco distraído, mas eu creio que no momento certo a concentração dele deve voltar. É um processo na vida dele, marcou a carreira, conseguiu a Libertadores, isso aí já deixa ele feliz quando quiser. Sobre aproveitar os jovens, eu creio que ele vai dar oportunidade, aí também do jovem que aproveitar a oportunidade. Acho que é um treinador que tem muito que ensinar, jogadores que quiser aprender vão aprender, entender o que o treinador quer para ser utilizado no elenco ou ser negociado com a Europa. Acho que é uma boa oportunidade também prestar de jovens para que eles tenham experiência lá fora, de viver Jorginho, aí tem essa upa-upa que é o futebol brasileiro. Eu lembro do Peterson, é uma promessa da base, que foi emprestado para o Atlético Paranaense, nem chegou a fazer a temporada lá, que ele fez um treino e saiu à noite e foi dispensado depois por não ter obediência. Então o futebol brasileiro, acho que é questão de formação, os jovens se perdem muito, noitado, balado por causa de mulheres, querer viver a vida e não foca no futebol. Pegar o caso do Haaland, que vai inventar na segunda-feira, quando ela na época, você vê o cara desde jovem, um cara focado no ficou físico, na sua preparação física, então eles conseguem sucesso por causa disso. Hoje você vê o Messi, você vê o Cristiano, dois exemplos de jogadores que focaram no futebol como profissionais mesmo, que tá cuidando do seu corpo, do seu viver. Então, eu vejo que os jovens têm que começar a entender isso. Eles são profissionais do futebol, têm 10 anos de carreira, então o foco dele tem que ser total no futebol, tem que ser brindado, e isso aí não é só o clube que oferece isso, mas o próprio jogador, em relação à sua família, em relação às suas amizades. O foco tem que ser no futebol para que você consiga atingir o mais alto o nível possível. Flaco se brinda para evitar saída e prega cautela por reforço. Negociação com a Aston Villa por Emerson Royal não foi adiante. O clube tenta minimizar perdas no elenco, pensando no segundo semestre. Eu acho que o Flamengo tem um elenco já bem encaixado de jogadores. Tem dois laterais excelentes, tanto da direita quanto da esquerda. Tem 4 jogadores de altíssimo nível, 2 estão na seleção brasileira, tem volantes excelentes, vai disputar a Copa do Mundo, Paquetá, De La Cruz, tem o Jorginho com experiência, tem o Eric Pucá, não foi para a Copa do Mundo, mas é jogador da seleção chilena.
Tem o Saul, que é um pai do volante, então o Flamengo está bem rodeado ali de volante. Assim como meias, como atacante, e falta alguma exposição. Um reserva para Pedro, um reserva ali na ala direita, acho que pode elevar um pouquinho o nível, acho que falta ele elevar um pouquinho o nível ainda, apesar que o Prato fez uma boa Copa do Mundo. O Luiz Araújo entra muito bem, desejado por vários clubes no Brasil, por questão tática que ele se faz no campo. Do lado esquerdo você tem Bruno Henrique, ídolo da torcida. Samuel Lino, um jogador incrível. Cebolinha, o melhor da Copa América, e já vou escolher isso. Jogadores que vai um pouco durante o ano, mas são excelentes jogadores e titulares de qualquer time do Brasil. Então é isso, vou finalizar a análise de hoje. Lembrando que eu sei o portal GE, lá tem outras notícias, entre lá, lê a notícia, crie a sua opinião, faça a sua análise e até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.